O Espírito Santo sabe a obra de cada um. Ele sabe o que cada um passa. Ele sabe o que cada um está sofrendo. Ele sabe o que cada um necessita. Ele sabe o que precisamos. E não vai se importar com o que nós queremos, mas sim com aquilo que nós precisamos. A função de João era batizar com água, a fim de que Jesus se manifestasse a Israel. Os seus, o povo escolhido, o povo de Deus, para quem Deus prometeu o Messias. Vai um pouquinho para frente, ali, João 3, versos 16 e 17. Conhecidíssimo, todos nós conhecemos, a maioria sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí está o propósito de Jesus. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Mas ele foi condenado pelo mundo. Deus deu seu Filho unigênito. E todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai poder ter a vida eterna. Por causa do que ele fez. Ele obedeceu, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, nós cantamos isso. E ele fala para nós, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas nós colocamos as outras coisas na frente e nós deixamos essa cruz de lado. Muitas vezes nós não chegamos nem perto dela, de tantas coisas que nós colocamos na frente da cruz de Jesus. Da nossa cruz que nós temos que carregar também. Os discípulos, como foi colocado ali por Deus lá para o povo de Israel, eles também comemoravam a Páscoa, também faziam lá a sua refeição. E eles prepararam a Páscoa que Jesus pediu para que eles preparassem. Momentos antes de Jesus ser buscado, levado, julgado, açoitado e tudo o que aconteceu. Vamos ler Mateus, voltar um pouquinho, Mateus versos 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele está nos esperando. Ele não bebeu depois daquele dia novamente o fruto da vide, porque ele disse que vai esperar por todos nós, por todos aqueles que creem nele, para o perdão dos pecados, por todos aqueles que creem nele, para a salvação de sua alma. Ele é derramado em favor de muitos. Mateus 27. Mateus 27, nós vamos ver aqui o que aconteceu. Jesus foi levado para um, levado para outro, acusado por um, por outro, por falsas testemunhas. E o que seria feito com Jesus até que chega lá perante Pilatos. E Pilatos olha para Jesus e diz: eu não vejo pecado nele. Por que vocês querem condená-lo? Mas ao mesmo tempo, por ser político, ele estava preocupado com a sua posição e seria complicado para ele livrar Jesus e enfrentar aquele povo que também colocava o medo nele. Disse a vocês há pouco, os religiosos foram os principais responsáveis pela condenação de Jesus. Verso 21, vamos ler até o 25, para a gente relembrar. Vocês conhecem a história. Respondendo o governador, disse-lhes:
qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram, Barrabás. Tinha lá uma tradição que soltavam um preso por causa da festa, e eles soltaram o Barrabás. E aí ele disse, o que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O governador, porém, disse, mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Do sangue desse inocente. Lembram-se que João, ao ver Jesus, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eles iam condenar e condenaram um inocente. Alguém que não tinha pecado, alguém que era perfeito. Mesmo assim, eles condenaram. E o verso 25 diz assim, e respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso aqui é gravíssimo o que eles fizeram, o que eles falaram. Eles não tinham medo das consequências que viriam. Que o sangue dele caia sobre nós, nós não estamos nos importando, e sobre os nossos filhos. Essa é uma declaração que expressa a responsabilidade por um crime. A frase destaca a natureza trágica e irresponsável da culpa que assumiram para si e para os seus descendentes, ao dizer aquilo, que o sangue dele caia sobre nós. Jesus foi condenado, você sabe a história. Se você não sabe ou quer relembrar, eu aconselho a assistir o filme A Paixão de Cristo, para aqueles que não assistiram. Uma vez, uma pessoa falou assim para mim, eu não aguento assistir esse filme aí, do Paixão de Cristo. O último, aquele do Mel Gibson. Eu sofro muito. Gente, deixa de falsidade. Quem sofreu foi Jesus. Eu sofro muito. Jesus é que sofreu. Ele é que pagou um alto preço pelo nosso pecado, pela nossa teimosia, pela nossa desobediência, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Ele se entregou em sacrifício. Ele não voltou atrás, porque ele estava cumprindo aquilo que Deus previu para ele. E vamos ver o que aconteceu, para nos alegrarmos. E ele foi colocado lá no sepulcro, e os discípulos já tinham fugido, e algumas mulheres estavam chorando, sofrendo. E o que aconteceu? Verso 28. Capítulo 28, versos 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, porque ele ressuscitou, como tinha dito, vinde e vede o lugar onde ele jazia. Jesus Cristo ressuscitou. Esta é a Páscoa dos cristãos. Esta é a Páscoa que nós, como quase o maior, vamos dizer assim, um dos maiores países cristãos, deviam comemorar. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus. Ele está junto do Pai. E quando ele foi, ele falou que ele precisava ir, porque então viria o Espírito Santo, que revelaria a nós todas as coisas. E ele falou para os seus discípulos, quando levarem vocês perante as autoridades, não tenham medo, porque o Espírito Santo, naquele momento, dará a vocês o que vocês precisam falar. O Espírito Santo está aqui hoje. Essa é a Páscoa do Senhor. Então hoje, quando você for almoçar, que você for lá talvez na casa dos seus parentes, que não são cristãos, mas já ouviram falar de Cristo, sabem quem Jesus é. Essas pessoas sabem quem Jesus é, sabem do Evangelho, muitas vezes conhecem a Bíblia
e citam até, decor, alguns versículos da Bíblia, mas eles estão esperando essas coisas para depois. Talvez não tenham tempo como pensam que terão. Todos os dias nas estradas morrem pessoas em acidentes, pessoas infartam, têm vários problemas, mortes súbitas. Será que vai dar tempo de falar, Senhor, agora eu aceito, agora eu quero? O quanto antes, faça isso se você não fez. Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Dizem, conta uma história que os pastores de ovelha